nome do álbum que tu lançou? O álbum é Wreck, é tudo em inglês, e Wreck significa náufrago, destroços, alguma coisa assim. Tem o termo shipwreck, tipo náufrago, né? O filme O Náufrago, ele é um shipwreck. Ele caiu de uma embarcação. Então wreck é tipo destroços, o que restou depois de uma grande catástrofe. Por quê? O que é essa grande catástrofe? Sou eu, a minha mente, as minhas emoções, o meu emocional. Explica. Cara, em 2020, eu tive a minha primeira crise de pânico, que mudou minha vida totalmente. E eu tive que readaptar tudo, reaprender a fazer tudo, reaprender a pensar, basicamente. E muito desse álbum fala sobre isso. No meio tem uma história também com um relacionamento, mas no geral fala disso aí. O que é? Teve a síndrome do pânico, você teve que resetar o teu cérebro, é isso? Não, eu descobri que a maneira como eu usava o meu cérebro era uma maneira tóxica e que acumulava emoções de uma maneira ruim, que não sentia as emoções e guardava. Eu não sei explicar muito profissionalmente, eu só sou uma pessoa que só está passando por isso. Mas é a impressão que eu tenho, né? Que eu estava usando a minha mente de uma maneira que me prejudica. Como é que era usar a mente de uma maneira que te prejudica? Negar os próprios sentimentos, tipo familiares falecendo e você vai no enterro, você sabe que você está triste, racionalmente falando, mas você não chora, você não consegue chorar. Eu vivi a minha vida inteira assim, minha adolescência inteira e meu início da fase adulta ali depois dos 20. Eu tenho 28 agora, então eu sempre vivi assim, sem conseguir sentir as coisas de verdade. Eu sabia, nossa, meu avô faleceu, eu tô no enterro dele, vai muito triste. No caso do meu avô, especificamente, eu passei os últimos meses da vida dele com ele no hospital, que ele estava internado. Então, eu vivi todo o drama, a decrepitude física que o cara vai, dia após dia, vai, né, entrando. Eu me sentia angustiado, mas não sentia a emoção real, assim, de vir um negócio, chorar e jogar para fora. Eu não tinha isso. Uhum. Até um dia de janeiro de 2020 que eu tive... a sensação foi que tudo que eu não tinha sentido na minha vida, eu senti. O meu corpo me obrigou a sentir de uma vez só. Mas como é que começou? Eu tinha falado pra minha mãe, um dia só falei, mãe, será que... Eu tava lendo os negócios sobre psicopata. E eu fiquei, cara, psicopata é um cara que é ausência de sentimento e tal. Eu falei com a minha mãe, será que eu sou psicopata? Porque, tipo, eu não faço maldade, sei lá, vou matar um gatinho na rua, sei lá. Eu sei que é errado, mas o que eu sei que é errado é racionalmente. Eu não sente que é errado. Eu não sinto... Sei lá, eu via vídeo de acidente, eu via, nossa, que acidente feio, mas era tudo racional, era tudo mental, não tinha sentimento envolvido. Eu falei, será que eu sou psicopata? Eu não sinto as coisas. É igual o pai da minha mãe, né? Esse avô que morreu era pai da minha mãe. Eu falei, pô, o vovô morreu e eu tava com ele lá, aquela tristeza toda e todo mundo chorando. Eu não conseguia chorar. Eu sentia um negócio ruim aqui, mas não conseguia chorar mesmo. E nesse dia que eu falei isso, eu deitei pra dormir, tava vendo uns vídeos no YouTube deitado na minha cama, vendo o celular e deu um disparo na minha mente, uma descarga de adrenalina no meu corpo inteiro, do pé à cabeça. Ficou latejando, meu coração disparou, os meus pensamentos ficaram meio fora de controle. E eu comecei a ter uma crise de pânico. Do nada. Tava vendo um vídeo normal no YouTube. O que é crise de pânico? O que tu sente durante? Você sente a mesma sensação que alguém sente quando encontra um leão. Quando você tá no zoológico e o leão faz assim, ó, na jaula e a portinha abre. E você olha assim, você não tem pra onde ir. Só você e o leão. O seu cérebro tem esse sistema. Eu tô falando como se eu fosse um profissional. Desculpa, gente. Gente. Sentiu o negócio. Seu cérebro tem um sistema de luta ou fuga, né? Fight or flight. Que é basicamente quando acontece uma coisa, você ou encara aquele negócio ou foge. Então o seu corpo, ele dá uma descarga de adrenalina no seu corpo inteiro pra você ficar ligado e pra você decidir rápido o que você tem que fazer. É muito ruim de sentir isso, mas é necessário numa situação de um leão, por exemplo. Vira um transtorno quando você tem isso deitado na sua cama, pronto pra dormir, vendo o celular. Esse sistema liga sem precisar. E quando é que parou? Não parou. Eu tô na luta ainda. Vai fazer faz 2 anos agora, em janeiro de 2022, que eu tô
aprendendo com isso. Mas hoje em dia eu já não tenho crises mais tão agressivas. Eu digo, essa primeira, quando é que tu voltou ao normal? Eu fiquei, da crise mesmo, uns 40 minutos, 30 minutos, mas uma ressaca ficou ainda mais de uma semana, assim. Tu não sabia que era síndrome do pânico, Sabia. Né? Já sabia? Sabia porque eu gosto de ler muito sobre coisa de psicologia, dessas coisas assim. Então, assim que eu comecei a... Eu lembro que o único pensamento que eu tive, assim, antes de ter, talvez o que desencadeou, eu não sei, mas eu lembro de pensar assim, cara, e se eu começar a ficar louco do nada e não conseguir mais controlar os meus pensamentos? A última coisa que eu me lembro de conseguir pensar, e depois eu parei de conseguir controlar os pensamentos. Essa possibilidade, tu acha que essa possibilidade destravou a realidade dessa possibilidade? Talvez estava tudo acumulado e precisava de um gatilho, né? Eu já li muita coisa sobre isso. Por exemplo, psiquiatras que falam que a primeira crise de pânico das pessoas geralmente são em tempos calmos. Geralmente são em férias. E você lembra que eu tinha tirado umas férias meio forçadas no final de 2019, depois da nossa turnê, início de 2020, que eu fui lá para casa da minha mãe no sul de Minas, que é tudo de mato, tudo rural, tranquilo, porque eu tava me sentindo meio esquisito já, não sabia o que era. Você lembra dos shows de 2019, como é que eu ficava? Antes do show, eu tinha diarreia. Quase desmaiava, ficava sem voz. Ficava sem voz, do nada. Ficava sentindo que eu ia desmaiar, cara, o que tá acontecendo comigo? Mas de alguma forma eu também tinha isso. Eu ficava muito mal antes de entrar no palco. Mas eu não chegou a acumular tanto assim. Eu ficava nervoso pra caralho, eu tremia bastante, dava vontade de não ir, dava vontade de desistir. Mas você lidava com isso? Não lembro. Eu não lembro como é que eu fazia. Você lidava. Se você tá aqui hoje, tá ação, você lidava de alguma forma dentro de você, talvez até inconsciente. Eu bebia. Você lembra? Eu enchia a cara. Já vai fazer um tempo também, desde essa época aí que eu não bebo mais. Eu bebi umas poucas vezes, mas não bebo mais assim, igual o Caio, por exemplo. O Caio tá trilhando o teu caminho. Eu bebia igual o Caio. Igual, eu acho que eu bebo mais ainda. Não, cara, mas é porque você não me conheceu. É cara, verdade. O Caio no Tarja Preta falou que tu é fraco. Falei. É mesmo? De bebida? Porque tu abandonou a bebida e ele falou fraco. Thiago é fraco. Fraco porque tá seguindo um caminho fácil aí da espiritualidade. Espiritualidade. Isso. Não é fácil. O caminho fácil é o da bebida, porque, por exemplo, eu tava me cagando pra entrar no palco, pra fazer uns shows lá com o Petri, que eu tocava umas músicas de humor. E, cara, pra lidar com isso, eu escolhia não lidar. Eu vou beber um negócio que vai deprimir essa função de ansiedade do meu cérebro, eu vou ficar relaxado, faço o show bem pra cacete, depois do show a gente vai pra uma balada e a gente bebe mais, e aí é maravilhoso. E o outro dia, foda-se, né? Só que a parada é essa, o álcool ele é um negócio que ele pega muito, cara, ele tem muita consequência psiquiátrica, assim, cara, na sua mente. Cara, é só... Porque a gente é novo. Eu tenho 28, você tem 23, né, Caio? Isso. Você não vê um cara de mais de 50 anos que é cachaceiro desde os 20 bem da cabeça. Todos ou têm ansiedade, ou têm depressão, ou têm umas... Paranoia, eu começo a ficar tendo psicose. Aquele estilo barrigudo de bar? Isso. Ah, sim. Mas tem uns que são de boa, que eles só ficam com a barriga de fora na frente do bar, assim... Ficam bebendo moderadamente. Eu tô dizendo do cachaceiro Alcoólatra mesmo. O cara que vai lá e enche a lata todos os dias. Lá em Minas tem muito de pinga, né? Que o cara bebe pinga assim. Então era isso, assim que eu lidava. Mas quando tu teve a síndrome, tu tava bebendo normalmente? Então, até o final de 2019, que foi a nossa turnê, eu bebia muito, eu fumava cigarro pra cacete, que também ajudava a dar uma aliviada. E ocasionalmente eu usava umas droguinhas de balada, assim. Não era um grande drogado, mas ocasionalmente eu usava. Mas o que eu fazia todos os dias era beber. E em 2019 eu comecei a me sentir estranho, escroto, assim, cara, não quero isso aqui mais. Eu lembro que eu cheguei da turnê na minha cidade no final de 2019, fui numa balada, assim, com um amigo meu, que às vezes eu ia. E chegando lá, eu comecei a sentir falta de ar, e comecei a me sentir estranho. Talvez era uma pré-crise de ansiedade, alguma coisa assim. E aí, cara, eu não sabia o que era. Eu comecei a ter a percepção que as pessoas estavam olhando pra mim, assim, todo mundo, e reparando. Sabe essas coisas de neuro, assim? Aí eu ia no banheiro. Eu entrava no banheirinho, aquele quadradinho assim, aí eu dava uma respirada. Aí eu lá, mexendo, tava o cabelo comprido, eu mexia no cabelo, assim, tá, me olhava no espelho. Tudo bem, voltava, tinha a mesma coisa. Em 5 minutos eu falava, caralho, que lugar hostil.
não quero ficar aqui, puta, tá me fazendo mal, não sei o quê. E aí eu ia no banheiro de novo, e aí voltava pra festa e sentia a mesma coisa. Aí eu falei com um amigo meu que tava, cara, a gente tinha chegado, sei lá, 15 minutos, meia hora na festa. Era tipo, nem meia-noite ainda. Eu falei, cara, vambora e tal. Que vambora, pô? Chegamos agora? Não cara, vambora, não consigo mais ficar aqui. Tô realmente mal e tal. E não sabia, não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. E aí falei isso com a minha mãe, que mora lá no sul de Minas. Tô me sentindo estranho numa festa, o que será que é? Ela falou, talvez seja estresse, ansiedade, alguma coisa assim. Vem pra cá. Mas tu não acha que aqueles shows lá te destravaram isso porque tu estava muito dentro do... muito perto do teu sonho, que é estar no palco, tocar música, não necessariamente de humor que tu fazia na época, hoje tu quer fazer música normal, entre aspas, mas estava muito perto do que tu queria viver e isso pode ter te assustado também? Sim, com certeza. Eu acho que todo passo que você dá na vida, ele que te eleva a um patamar novo, ele tem uma dose de sofrimento atrelado e de medo do novo que você precisa sentir de verdade, sentir lá dentro do coração e sentir mesmo, tá? Agora eu vou sentir e não fugir. A gente está muito acostumado a sentir, na sociedade de hoje, uma dorzinha, você toma um remédio. Um negócio aqui, você toma um negócio. E em vez de sentir as coisas físicas, tipo uma dor de cabeça, beleza, você toma um remédio. Mas as coisas do emocional, você precisa passar por um momento de sofrimento que ele é necessário para o aprendizado, para você ir para um patamar novo. Novamente, é só a opinião de um cara que não é profissional. E eu não fazia isso. Quando batia a tensão... Quando batia esse sofrimento do nível novo, eu bebia. Eu afogava essa porra com cerveja pra cacete. Você lembra dos shows? Tinha um frigobar com 20 cervejas, eu bebia todas. Eu subia no show bebaço, fazia o show amarradão, porque a ansiedade abaixava. Uhum. Aqueles sentimentos ali davam uma folga, ficavam lá mais no fundo da cabeça. E eu fazia o show de boa. Um preço que eu paguei caro depois. Assim que eu senti isso em dezembro de 2019. E falei com a minha mãe, ela falou, vem aqui pra casa. Lá no sulzão lá de Minas, que é tudo rural, eu fui pra lá pra ficar tranquilo. Parei com as muletas, né? De droga, de bebida, de cigarro e de mulher também, de, sabe, conquistar uma mulher e numa noite, numa balada, e se sentir fodão por isso. Ah, tá vendo? E aí isso era uma muleta também, eu acho, emocional. Larguei essas 4 coisas que me faziam afogar um pouco esses sentimentos que vinham de sofrimento. E quando eu larguei essas muletas todas, janeiro de 2020 eu tive minha primeira crise, porque eu não tinha mais nada disso. Quando eu tive que lidar... Depois que tu voltou do sul de Minas? Não, quando eu tava lá. Foi lá? Quando eu cheguei lá, com 5 dias que eu tava lá. E é bem comum, os psiquiatras falam que é bem comum a primeira crise de pânico ser quando o cara tirou férias. O cara tá o ano inteiro no estresse, no escritório, trabalho, loucura, trânsito, ele vai aguentando. Enquanto você tá no momento, o seu corpo sabe que você precisa... você precisa aguentar aquilo. Tipo você tá aqui na deriva todo dia, você tem que aguentar. Você tá, tô cansado, minha mente tá ruim, mas você tem que aguentar. O seu corpo tem a sabedoria para isso. Para aguentar, e você vem cá e aguenta. Daí quando você senta numa praia e relaxa, assim, aí o seu corpo fala, beleza, agora ele pode sentir. Agora tu vai sentir tudo que tu tinha que ter sentido nesse ano. Isso aí. Toma. Tudo que você se negou a sentir porque você é teimoso e seu pai falou, cala a boca, quando você era pequeno, você vai sentir agora. Segura o choro, caralho. Engole o choro. Então eu tô nesses 2 anos aprendendo com isso.